Olá, bom dia amigos, amigas, vocês que estão nos acompanhando aí pela nossa live. Hoje, uma novidade, estamos também no YouTube. Tem o link no YouTube, para quem tiver alguma dificuldade de acompanhar a nossa live pelo Facebook, por favor se redirecione para o YouTube, para que você possa acompanhar em todos os detalhes tudo que a gente vai falar aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado família Conexões, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho de contrato de prestação de serviços com uma especialista no ramo, a doutora Tatiana, uma amiga nossa, uma parceira nossa. E queria falar um pouquinho para vocês também referente a conexões empresariais. Conexões empresariais é um marketplace empresarial, onde nós levamos todas as soluções para a empresa. Então, o que você precisar referente à administração e processos dentro da sua empresa, dentro do Conexões Empresariais, você vai achar com certeza. Então, nós somos especialistas em cada ramo de atividade e esses especialistas vão levar sempre matérias e conteúdos para dentro da sua empresa para potencializar o resultado da sua empresa, potencializar em ganhos de lucros, vendas e em processos. Muito obrigado pela presença de todos. Então, apresentando para vocês aqui, doutora Tatiana Machado Moreta. Obrigado, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os parceiros do Conexões. É um prazer estar aqui novamente. E sempre que eu compareço aqui nesta casa, faz frio em São Paulo, Júnior? Sempre frio, né? Sempre frio. Mas vamos aquecer amanhã com bastante Mas é isso daí. Tá frio lá fora, mas aqui tá quente de informações. Sem dúvida. Vamos aquecer aqui o ambiente com bastante informação e bastante notícia para vocês. Doutora Tatiana é sócia, fundadora do escritório Machado Moreta Advocacia, especialista em contratos empresariais pela PUC, membro da Comissão Especial de Direito Empresarial e da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. A gente vai falar hoje em específico sobre as principais considerações sobre contratos tanto de prestação de serviços como também de commodities, de contratos empresariais em geral, né? Fala pra gente, doutora, um pouquinho o que é um contrato, como que a empresa pode elaborar, dar um pouquinho mais de detalhes sobre contratos. Um contrato, Júnior, ele é um acordo, na verdade, todo contrato é um acordo. Né? As partes chegam numa negociação de um serviço que será prestado, de como esse serviço será prestado. Então, o contrato nada mais é do que um acordo escrito, que deve ser escrito, porque existem também contratos verbais, em que as pessoas colocam ali tudo o que elas ajustarem entre elas. Perfeito. E quando pode ser utilizado os tipos de quais os tipos de contrato e como que eles podem ser utilizados em cada caso? Você pode dar um pouquinho mais de detalhe para a gente? Em toda negociação deve ser utilizado um contrato. E quando que esses contratos devem ser utilizados? Sempre. Sempre tem que ter um contrato para toda negociação que você fizer na sua vida, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, sempre tem que ter um contrato. Porque isso faz com que você preserve as duas partes, né? Tanto quem contrata como o contratante, né? E, Júnior, eu costumo dizer que o contrato, ele não é para quando tudo dá certo. Para quando tudo dá certo, a vida é feliz, ninguém briga, o trabalho é finalizado e tudo ok, você nem vai lembrar que o contrato existe. Você tem que fazer um contrato para quando tudo dá errado, ou para quando alguma coisa dá errado. Porque quando alguma questão da negociação der errado, é no contrato que tem que estar a solução. Sem dúvida. Muitas empresas têm aquele costume de fazer contratos de gaveta. Isso é válido? Qual que é a tua opinião sobre isso, doutora? Os contratos, alguns tipos de contratos exigem que sejam feitos de forma formal, por escritura pública, mas no geral os contratos eles podem ser feitos entre particulares. Não precisa ter reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma eu costumo dizer que é para enriquecer dono de cartório. Então, não precisa ter reconhecimento de firma. E o que a lei exige? Que o contrato seja, que é considerado como um título executivo, no caso, o que a lei exige? Que o contrato seja um documento que pode ser particular, assinado pelas partes, e aqui já um ponto muito importante que nós temos que falar hoje, assinado pelas partes e por duas testemunhas. E geralmente as pessoas não se lembram disso ou nem sabem disso. Então o Código de Processo Civil fala que é um título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelas partes e por duas testemunhas. Se não tiver a assinatura das testemunhas, ele é um título executivo? Não. Ele é um contrato, mas não um título executivo. Então esse já é o primeiro ponto que eu gostaria de dar como dica hoje. Nunca esqueça da assinatura de duas testemunhas. Por quê? Só fazendo um
parênteses. Se você tem um contrato que não é um título executivo, você tem que entrar com outro tipo de ação, que é mais demorada. Nós temos um judiciário que é muito lento aqui no Brasil. Então, se você tem um contrato que ele é revestido das características de um título executivo extrajudicial, você vai ter como cobrá-lo em caso de necessidade, uma ação muito mais rápida, que o juiz recebe, vê se atende os requisitos de título extrajudicial e manda pagar em 3 dias. Então, é uma ação muito mais rápida, muito mais célere, que não envolve tanta discussão. Então, essa é a primeira dica que eu dou. O documento assinado pelas partes e por 2 testemunhas. Sim, nossa, muito importante essa dica, até porque não é de costume se recolher essas assinaturas de testemunhas, né? Com os dados de quem está testemunhando também, né? Sim, sim. Basta colocar lá no final do contrato o campo para as testemunhas assinarem, um campinho para colocar RG e CPF, nada mais. Mas precisa ter essa assinatura de 2 testemunhas, porque é o que a lei exige. Perfeito. Isso é válido também, doutora, para contrato empresarial, quando você faz um contrato de constituição de uma empresa ou de alteração da empresa? Para alteração de empresa, Júnior, quando você faz um contrato social, já não é exigida a assinatura de testemunhas. Perfeito. Então aí você acaba não precisando desse requisito. Exatamente. Agora, quando você vai fazer um contrato para qualquer tipo de negociação da tua empresa e você quer que aquele contrato tenha características de um título executivo extrajudicial, aí sim precisa ter assinatura de 2 testemunhas. Perfeito. Tem muitas empresas que buscam também aqueles contratos no Google, né? Muitas empresas têm esse costume. Eu vou pegar um contrato no Google, eu vou adaptar aqui com o meu trabalho, com o meu serviço, a forma que eu vou fazer o pagamento. É um problema, não é? Olha, Júnior, é um problema e é um problema muito sério e muito grave. Pegar modelo de contrato do colega que tem a mesma prestação de serviço que a sua, ou pegar um modelo de contrato no Google, deixa a sua empresa em sérios riscos. Por quê? O contrato, ele tem que ser feito para quando der problema. Então, ele tem que ser adaptado às necessidades do seu negócio e da sua empresa. E isso é uma coisa que só uma boa assessoria jurídica, um bom advogado vai conseguir fazer pela sua empresa. Por quê? Nós, como advogados, temos uma leitura diferente das pessoas que não trabalham com isso no seu dia a dia. Então, nós temos uma leitura técnica, a gente consegue prever os problemas que podem acontecer. Claro que não todos, que nós não somos videntes, mas a gente consegue prevenir problemas e colocar já as possíveis soluções no contrato. E a gente vai adequar sempre o contrato às especificidades do seu negócio e da sua empresa. Então, pegar um modelo de contrato no Google é a pior coisa que você pode fazer para o seu negócio. É um risco muito grande, né? Eu tenho até um exemplo que eu queria citar, Júnior, de um cliente meu que quis economizar na hora do contrato, porque é muito importante frisar, Júnior, as pessoas veem os advogados como gasto. E advogado não é gasto, advogado é investimento. Porque a partir do momento em que você está bem assessorado por um advogado, tanto na parte de contratos, quanto para as questões do dia a dia da sua empresa, você consegue mitigar riscos. E mitigando riscos, você pode ter certeza que lá na frente você vai economizar com os problemas que você não terá. Esse meu cliente pegou um modelo de contrato no Google e adaptou da forma dele, né, com uma leitura que não é a que ele está habituado. Deu problema, a pessoa não pagou o que tinha que pagar para ele e ele falou para mim: doutor, eu tenho uma nota promissória que eu peguei junto com esse contrato, achando que tinha feito uma boa opção, que tinha feito uma boa medida. Só que era um contrato que previa pagamento em 24 parcelas e ele colocou o vencimento dessa nota fiscal para a última parcela. Quando ele veio me procurar, tinham 7 parcelas vencidas e a gente não podia cobrar essa nota promissória porque ela estava com vencimento para 2020 e não tinha no contrato dele uma cláusula de vencimento antecipado do débito, que é uma cláusula que qualquer bom advogado teria inserido no contrato. Então, esse é um dos perigos de você pegar um modelo de contrato no Google. Fazer uma coisa achando que você está fazendo bem feito, mas que na verdade está com um erro que te prejudica lá na frente. Sem dúvida, nada como ter a experiência e ter o aprendizado para que você faça de fato um bom contrato, porque de fato dá problema. Tem casos no escritório no qual o cliente nos procura, faz um contrato assim para nós não fazemos. Eu não sou um advogado, então eu não tenho a técnica
para elaborar um contrato para um cliente, até porque também se acontecer algum problema não sou eu que vou defender o cliente, né? Então a gente também não faz porque há um risco de você fazer um contrato de qualquer jeito, né? Exatamente. Eu tenho pessoas que me falam assim, eu não preciso contratar uma assessoria jurídica porque o contador me faz os contratos. Contador e advogado não são concorrentes, eles são parceiros e os trabalhos se complementam. Então é sempre importante que o contador e o advogado trabalhem em parceria e que o empresário tenha consciência que precisa sim da assessoria dos dois profissionais. Sem dúvida, sem dúvida. Abrir um pouquinho aqui para os nossos acompanhantes aí, o que vocês estiverem aí traduzindo dentro da nossa live, por favor, mandem as perguntas, mandem seus questionamentos. Desejo um bom dia a todos. Passar um pouquinho para a Fernanda. Fernanda, bem-vinda também, Fernanda. Olá, bom dia Júnior, bom dia doutora Tatiana, bom dia a todos que estão nos acompanhando em mais uma live do Conexões Empresariais. Então eu estou aqui para alguns bom dias, já tradicionais bom dias que o pessoal envia para a gente e tem uma perguntinha também para a doutora Tatiana. Vamos lá, nós temos aqui Abraão Taborda acompanhando, a Roberta Oliveira está acompanhando, já mandou um bom dia, Verônica Taborda também já está acompanhando, mandou seu bom dia, Rosimiriam Bueno, bom dia, Karina Oliveira, bom dia, Paulo Gomes, bom dia. E então estão todos animados com seus bons dias, mandem mais perguntas que a gente vai passando aqui para a doutora responder. Lembrando que se você enviar alguma pergunta e porventura ela não for respondida ao vivo, depois a doutora entra aí no nosso chat e responde para você. Então pode mandar a pergunta que a gente faz aqui, se não for ao vivo vai ser depois. Vamos lá, doutora, a questão é a seguinte... por uma prestação de serviço, é necessário um contrato específico para cada cliente ou é possível utilizar um mesmo contrato para vários clientes, desde que o serviço seja semelhante? Como é que funciona isso? Muito obrigado pela pergunta. Se a prestação de serviço for sempre idêntica, não mudar nada, você pode fazer junto com o advogado uma minuta matriz e aí, se for só troca de dados, você pode ir utilizando a mesma minuta, se for a mesma prestação de serviços. Mas se tiver qualquer coisa que seja exceção, que tenha alguma especificidade, alguma coisa assim muito específica daquele negócio, daquela prestação de serviços, aí você precisa ter o apoio do teu advogado, da sua assessoria jurídica para fazer aquela adaptação. Mas sim, eu tenho clientes e que eu faço a minuta matriz e depois o cliente vai simplesmente trocando dados de pagamento, valor e os dados do contratante. Dá para ser feito dessa forma também. Muito bom. Mais alguma pergunta, Fernanda? Por enquanto estamos aqui ansiosos pela continuidade aí da entrevista com a doutora Tatiana. É com você, Júnior. Muito obrigado a todos. Continue mandando suas perguntas. Como a Fernanda falou, se não respondermos ao vivo, com certeza a doutora Tatiana entrará e fará a resposta para vocês. Doutora, de fato, uma empresa precisa mesmo fazer um contrato ou ela pode contratar de boca? Quais são, o que de fato é recomendado pela doutora? Então, Júnior, os contratos são sempre necessários. Tem empresas que acham que aquele simples e-mail que o cliente deu um ok é um contrato, ou acham que a proposta de serviços enviada é um contrato. Não, um contrato é aquele que é feito com todas as cláusulas, com qualificação, objeto, aqui eu já estou falando os principais pontos que você tem que colocar no contrato, a forma da prestação de serviços, o prazo, a remuneração, então tem que estar tudo muito detalhado. A cláusula de saída, que tem que ser para as duas partes, então sempre é importante ter um contrato e um contrato escrito. Por quê? Se você não tem um contrato escrito e você precisar ir para o judiciário para discutir esse contrato, vai ser muito mais difícil porque você vai ter que provar uma relação jurídica para só então poder executar essa relação, essa dívida desse contrato. Então, é totalmente recomendável que se tenha um contrato por escrito e feito por profissional capacitado para tanto. Perfeito. A gente fala também da questão das assinaturas, né? Você falou de testemunhas, obviamente, das partes, né? Hoje, com a tecnologia, você pode assinar documentos de forma eletrônica.
Isso é válido no judiciário? Sim, é válido e tem lei já formalizando isso, né? Já tem lei específica para contratos assinados digitalmente. E mesmo os contratos assinados digitalmente também pode ter lá a assinatura das testemunhas também de forma eletrônica. Perfeito. Fiquei sabendo que tem mais algumas perguntas para a gente aí. Por favor, mande suas perguntas. Fernanda? Vamos lá. Então temos aqui a Karina Oliveira mandando um bom dia para a doutora Tatiana e ela deixa uma pergunta. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se toda negociação e aceite pelo simples aceito ou usando o certificado digital elaborados por e-mail, muitas vezes ocorre pela distância, se isso tem validade de contrato. Sim, na verdade, qualquer papel que você faça tem validade de mostrar ali uma relação negocial, uma relação jurídica. No entanto, é aquilo que eu te falei. Que eu falei para vocês, né? Se tiver característica de título executivo, você vai entrar direto executando esse contrato e não precisa comprovar a relação jurídica. Se você tiver um papel feito de qualquer forma, você tem que comprovar que existe aquela relação negocial e isso pode levar anos. Mas, como eu acabei de falar aqui para o Júnior, os contratos feitos com assinatura eletrônica são válidos hoje perante a lei, perante a justiça e é uma relação negocial aceita. Fernanda, por favor. Lá temos aqui uma pergunta do Paulo Gomes. Ele diz o seguinte: posso desenvolver uma minuta e essa ser aplicável para clientes diferentes sem a necessidade de passar novamente pelo jurídico? E aí, doutora? Então, obrigada, Paulo, pela sua pergunta. Acho que a gente até já falou um pouquinho dessa questão. Se a tua prestação de serviço for sempre idêntica, você pode fazer uma minuta matriz e depois replicar isso para outros clientes, né? Se tiver alguma especificidade, aí é bom que o advogado faça uma revisão. Eu tive um caso recente no escritório, que trata-se de um escritório de arquitetura. Eu fiz uma minuta para eles, que hoje é a minuta padrão que eles utilizam, mas quando tem alguma especificidade daquela obra, eles me contratam, eles me procuram para que eu faça só as adaptações, para que eu faça uma revisão do que eles negociarem, para saber se está tudo direitinho. Mas sim, há a possibilidade de se fazer uma minuta matriz, que pode depois ser utilizada para as outras negociações que sejam totalmente semelhantes. Perfeito, muito bom, muito boa colocação do Paulo. Obrigado pela pergunta, Paulo. A doutora comentou aqui de alguns itens que ela falou de inclusão dentro do contrato. Você tem mais alguns itens que você pode dar de dica para os nossos amigos? Sim, além dos itens que eu já coloquei, é importante num contrato de prestação de serviços a questão da propriedade intelectual. Às vezes posso dar como exemplo uma empresa de software. Uma empresa vai desenvolver, não sei se é software, sistema, nosso amigo Abraão depois vai poder nos esclarecer. O Abraão, que é uma empresa de sistemas, desenvolve um sistema. Ele tem que ver se no contrato dele está previsto se ele quer que aquele sistema passe a propriedade intelectual para o cliente ou a propriedade intelectual vai ficar com ele. Eu tenho essas clientes que são de escritórios de arquitetura. Eu coloco no contrato delas que o projeto arquitetônico é de propriedade intelectual delas. Então, a propriedade intelectual é importante, cláusula de confidencialidade, porque na qualidade de prestador de serviços, você tem acesso a informações dos clientes que são sigilosas. Então, ter uma cláusula de confidencialidade e cláusula de saída, Júnior. Porque, às vezes, você não tem uma cláusula tanto para o cliente quanto para você, se alguma das partes quiser rescindir. Então, precisa ver se vai ser uma saída com multa, sem multa, de que forma, quanto tempo antes tem que notificar. O aviso prévio. O aviso prévio. Então, essas são questões que precisam ser consideradas. E também uma cláusula bastante importante é se aquele prestador de serviços vai poder contratar terceiros que vão participar daquela prestação de serviços. Se ele pode contratar, quem vai arcar, se aquele terceiro cometer algum erro, quem que vai arcar com esse erro do terceiro. Então, tudo isso tem que estar previsto no contrato. Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta dos nossos amigos que estão acompanhando as lives aí? Fernanda, por favor. Temos aqui uma participação pelo YouTube. O Júlio Trancoso está aqui mandando um bom dia pra gente. Bom dia, Júlio. Doutora, uma pergunta. Economizar no contrato, economizar com advogado, podemos dizer que é um barato que sai caro? Júlio, pergunta muito boa. É um barato que sai
totalmente caro e que vai te dar muita dor de cabeça. É como eu disse, advogado não é gasto, advogado é investimento. Você ter assessoria de um bom advogado vai te ajudar a mitigar riscos e vai te ajudar a tomar decisões seguras de acordo com a lei. Então, não economize com o advogado. O que eu digo não economizar é não achar que o advogado é um gasto. Aqui, eu digo no Brasil, de uma forma geral, as pessoas procuram advogados para apagar incêndios. Essa é a nossa cultura, infelizmente. Se nós tivéssemos a cultura de prevenir os riscos, teríamos muito menos processos no judiciário. Sem dúvida. Uma pergunta que surgiu agora aqui minha, pessoalmente, né, doutora? No caso de, por exemplo, eu contratei uma empresa e essa empresa era de um único proprietário e esse proprietário veio a falecer e eu fiquei sem esse trabalho. Eu posso executar os herdeiros desse falecido? Júnior, na verdade você pode executar o espólio dessa pessoa, porque a herança responde, as dívidas são até o limite da herança. Então isso nunca vai chegar na pessoa dos herdeiros, mas sim no acervo patrimonial que aquela pessoa tiver deixado. Então, se você não tiver um contrato onde também reza esse tipo de informação, eu posso também executar esses herdeiros, né? O espólio, né? O espólio, o espólio para que eles paguem ou determine o término do serviço que eu contratei. Exatamente, mas em contrapartida tem alguns serviços que são considerados personalíssimos, né? E que só aquela pessoa podia prestar. Então, você pode exigir dos herdeiros, que eu digo do espólio, uma reparação pecuniária, uma reparação em dinheiro. Por isso é importante a personalização do contrato, né, doutora? Exatamente. Personalizar sempre. Tive uma vez um colega que me mandou um WhatsApp dizendo: amiga, você pode me mandar um modelo bacaninha de contrato? Não busquem modelos bacaninhas. Advogado não tem que usar modelos. Advogado tem que escrever um contrato para a sua empresa, para o seu negócio. Perfeito, muito bom. Mais alguma pergunta aí nas nossas lives, Fernanda? Não, por enquanto não temos, mas eu vou deixar aqui um comentário e eu quero a opinião da doutora Tatiana. Esse negócio de prestador de serviço, profissional liberal, os empreendedores, né? Eles acham que a despesa do trabalho deles e na parte de elaboração do custo do trabalho dele é só o custo do trabalho. Eles esquecem de fato de colocar nesse custo a questão jurídica, que é uma proteção para ele. Não é, como a doutora já salientou, não é um custo, é uma proteção. Então é importante você, empreendedor que está nos acompanhando, entender a importância de incluir nos seus custos a questão da sua proteção jurídica. A doutora já deixou bem claro e eu dou aqui um testemunho pessoal do quanto o barato sai caro. A economia com o advogado lá na frente, quando o problema surge, acaba saindo mais caro. Se você está ouvindo, participando desse programa e está pensando, eu não preciso de contrato, porque isso daí é muito caro, deixa vir a conta do problema para você ver o quanto é caro. Concorda, doutora? Excelente colocação, Fernanda. Eu até vou aproveitar para contar um casinho, né? O Abílio Diniz, ele tem um vídeo no YouTube, é só vocês procurarem, falar Abílio Diniz falando sobre contratos. Ele fala que o maior arrependimento da vida dele, Abílio Diniz, um empresário de extremo sucesso, mas ele fala que o maior arrependimento da vida dele é o contrato que ele assinou com o Cassino em 2005. Todo mundo sabe, e quem não sabe pode pesquisar a história, que por conta deste contrato ele acabou perdendo as empresas dele. Então ele fala nesse vídeo que o maior arrependimento da vida dele foi esse contrato. Ele fala que se fosse hoje ele faria de novo esse contrato, porque ele tinha motivo, porque ele tinha relevância, mas que dessa vez ele faria bem feito. Ele fala para discutir o contrato até a exaustão, que se for para brigar, tem que brigar na hora da negociação, na hora de fechamento do contrato, que quando um contrato é bem feito, a vida é feliz, não tem briga e tudo ocorre da melhor maneira possível. Então procurem esse vídeo no YouTube, chama Abílio Diniz falando sobre contratos, e vocês vão ver esse testemunho do Abílio Diniz falando da importância de um bom contrato. Sem dúvida, todo o trabalho que a gente executa, não só da prestação de serviço, né, mas também da entrega de produtos, né? Você tem alguma especificação para, por exemplo, uma empresa que se compromete a entregar um produto futuro? Você tem algum contrato também que fala desse tipo de produtos?
Sim, Júnior, para qualquer prestação de serviços ou venda de produto, é importante ter contrato. Até para as pessoas que vendem pela internet, tem a lei do e-commerce, tem sempre leis específicas para o seu tipo de negócio. Eu faço contrato para escritórios de arquitetura, tem leis específicas para arquitetos. Eu faço contratos para contadores, tem leis específicas para contadores e assim por diante. Sempre que eu faço um contrato, eu tomo cuidado de ver aquele ramo de negócio, quais as leis que se aplicam, o que precisa ser considerado naquele contrato. Então, para qualquer tipo de negociação, não só na prestação de serviços, tem que ter um bom contrato, um contrato por escrito, um contrato feito com todos os requisitos da lei. E feito e discutido da melhor forma possível, que como eu acabei de dizer, a vida é feliz, não vai ter problema lá na frente. Então assim, prefira gastar com o contrato do que a gastar lá na frente com um problema que esse contrato possa te trazer. Porque fazer de forma preventiva vai evitar que você tenha um gasto muitíssimo maior lá na frente. Sem dúvida. E tem também aquela questão de quando a gente fala de fazer um contrato referente à prestação de serviços, no qual o serviço é intelectual e pode trazer prejuízo caso não seja bem feito, há hoje no mercado aqueles seguros de responsabilidade civil. Exatamente. E esse seguro só vai te cobrir o prejuízo caso tenha o contrato, correto? Se não tiver o contrato, a seguradora provavelmente não cobre Muito o bem trabalho. Colocado, Júnior. E essa também é uma dica que eu coloco aqui para vocês. Se tiver esse contrato de segurança, contrato de seguro profissional, ele tem que constar no teu contrato. Se tiver este seguro de responsabilidade civil, é bom que você mencione lá no seu contrato, que faça uma cláusula para isso. Às vezes o próprio tomador de serviços, o cliente, ele exige que você faça um seguro dependendo do tipo de prestação de serviços e dependendo do volume, do valor. Então, se tiver esse seguro ou se o cliente exigir esse seguro, é importante também que conste essa cláusula no contrato. Execução de obra. Execução de obra, exatamente. E tudo isso tem que constar no contrato. Eu digo que no contrato tem que ser o mais completo possível. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Sem dúvida, sem dúvida. Até a gente volta a falar, às vezes somos até repetitivos nisso, né? Mas aí o barato sai caro mesmo, né? Exatamente. É isso aí, vamos tomar cuidado sempre com os contratos. Mais alguma pergunta aí? Algumas considerações finais referente à nossa live? Fernanda? Vamos lá, temos aqui alguns comentários. A Roberta Oliveira, ela diz aqui, bastante esclarecedora a entrevista, parabéns. Temos aqui um olá também da Mailita Borda. Sérgio Bogaert está assistindo com a gente. Verônica diz o seguinte: parabéns pela live, voa conexões. Muito bom. Pessoal, se quiserem mandar mais alguma pergunta, estamos nos instantes finais da nossa live. A doutora responde depois e já aproveito para me despedir, agradecer a presença de todos, a participação e até a próxima segunda. Júnior, doutora Tatiana. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por vocês estarem junto conosco aqui. A gente está se despedindo, já está acabando. O que é bom dura pouco, né? Infelizmente, o que é bom dura pouco. Mas todas as questões que a doutora Tatiana nos trouxe hoje, de fato, são muito importantes para nós como prestadores de serviços, mas também para nós que vendemos produtos e que, de fato, queremos entregar sempre o melhor para o nosso cliente, não é? Muito obrigado, doutora, pela presença. Agradeço demais a presença de vocês. Obrigada a você, Júnior. Obrigada aos amigos que acompanharam, aos parceiros do Conexões. E dizer que o Escritório Machado Moreto Advocacia está à disposição para assessorá-los em suas negociações e em seus contratos. Ou se você quiser ir lá só para tomar um café, serão todos bem-vindos. E, Júnior, eu vou tomar a liberdade que eu tenho que atender um pedidinho muito especial. Por favor. Preciso mandar um beijo para minha sobrinha Laura, que eu prometi para ela ontem que eu mandaria. Laura, um beijão para você também, viu, meu anjo? Um beijão para você. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de todos. Lembrando que na próxima quarta-feira, às 10 horas da manhã, teremos a live com o Abraão Taborda. Ele tem uma empresa chamada Intrasis Desenvolvimento de Sistemas. Ele trará um pouquinho sobre o tema de sistemas e a importância de você sistematizar a tua empresa para que você também consiga ter uma clareza maior nos números e desenvolvimento da sua empresa. Agradeço demais a presença de todos. Podem curtir, compartilhar. Se inscreva no link aí do nosso YouTube.
clica no sininho aí, né, para que você também receba as nossas notificações das nossas próximas lives ou dos vídeos que a gente subir de forma offline, e sejam sempre bem-vindos a Conexões Empresariais. Muito obrigado a todos e até a próxima quarta-feira.